Seu paciente não controla a pressão, o problema pode ser você. A hipertensão é uma doença assintomática e para o paciente aderir de forma adequada ao tratamento, ele precisa entender que ele está em risco, porque se ele não sente nada, por que ele vai tratar? Então vamos entender o que acontece com o nosso coração e com o nosso organismo agora. O nosso coração ele tem 4 cavidades, 2 átrios do lado direito e esquerdo e 2 ventrículos, direito e esquerdo. Para a gente entender o funcionamento do nosso coração é o seguinte, essa cavidade chamada ventrículo esquerdo, ela bombeia o sangue para o corpo através de uma artéria chamada aorta, e o nosso corpo ele pega todo o oxigênio que sai, os nutrientes, e ele volta pobre em oxigênio aqui pelo átrio direito. Daqui passa para o ventrículo direito e aqui vai no pulmão para se oxigenar, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai repetindo esse ciclo. Quando a pessoa ela tem a pressão alta ela fica aqui na aorta. Então a cavidade que sofre com isso é o nosso ventrículo esquerdo. Pensa que a gente está indo na academia. Quando a gente vai na academia, a gente precisa fazer força e o bíceps começa a aumentar de tamanho, hipertrofiar. Isso vai acontecer com o nosso coração também. O ventrículo esquerdo ele começa a hipertrofiar, vai ganhando massa aqui. Percebam que a cavidade que cabe o sangue, ela vai se reduzindo. Isso é como se o nosso coração fosse perdendo a elasticidade dele. E isso vai gerar um prejuízo para a gente lá na frente. Além disso, quando o nosso ventrículo esquerdo ele fica mais forte, isso aumenta a força que o meu átrio esquerdo precisa fazer para levar o sangue para lá. E aí o meu átrio esquerdo ele começa a aumentar de tamanho, e átrio esquerdo grande é igual a arritmia, fibrilação atrial. Além disso, o meu pulmão também vai precisar fazer mais força. E o pulmão, quando ele aumenta a pressão dele, ele começa a acumular líquido. E líquido no pulmão é igual a falta de ar. Mas não é só isso. Isso é o que acontece no nosso coração. Mas olha só, quando o meu coração ele bombeia com um jato muito forte, a pressão está muito alta, o sangue está correndo aqui. Só que ele vai machucando esse vaso e aí favorece a formação de placa de gordura. E esse machucado vai acumulando então placa de gordura e aí com o tempo isso vai favorecer a ocorrência de infarto e de AVC. Toda vez que eu explico isso para um paciente hipertenso, ele adere muito melhor ao tratamento.